Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema diferente. É uma introdução a um assunto que o Arthur quer falar, que diz respeito a buraco negro, tá bom? E depois eu sigo com o conteúdo da semana. Boa noite, tudo bem? Prazer. Sim, você já está online. Boa noite, prazer, tudo bem? Vou comentar um pouco aí sobre um dos temas que foi sugerido, né, por mim. Por mim mesmo. Por mim. Sugerido por mim foi bom. O Marcos comentou pra gente escolher alguns temas, né? Depois o pessoal também vai comentar sobre os temas deles. Se eu me enrolar um pouco aqui, desculpa porque é a primeira vez assim que eu vou apresentar um tema aqui. Para quem não me conhece e não está acompanhando também o agro, a página, enfim, os vídeos aí que está na internet também, tá? Então, antes de falar do buraco negro, eu vou falar um pouco sobre estrela. Escrever. Francisco, aproveita agora para fazer toda a pergunta que você quiser, entendeu? Tá foi complicado. Eu acho que ele não ouviu. Ouviu sim. Não viu? Então, a formação da estrela ela se dá através de gases, né? Tem que falar isso até porque é um dos princípios até chegar a falarmos do assunto diretamente. Então, esses gases, eles se formam em volta, eles ficam muito próximos e essa proximidade também faz com que esses gases esquentem. Tá dando para ouvir aí? Porque se não tiver eu falo um pouco mais alto. Caiu ali, tá? Tá ruim, eu falei que tá bom. Tá ruim. Tá, beleza. Então, esses gases próximos, principalmente é formado por hidrogênio. Então, até que nós temos aqui também no planeta, enfim, o hidrogênio está no universo, em diversos locais do universo, nas estrelas, nos planetas, né? É um dos gases principais do que eu posso chamar do universo, do 3D, que vocês gostam de falar. Sobre essas camadas, então elas esquentam a um tal ponto, e isso demora milhões de anos, que para as estrelas, para a formação do universo, milhões de anos é um tempo curto, pelos bilhões de anos, trilhões que existem, desde a formação do universo. Então, essa estrela se forma a partir daí, então, e essa concentração desse gás, ele vai formar no centro, que eu poderia chamar como núcleo, um espaço, um objeto em que esse objeto ele se torna uma temperatura muito quente. E essa temperatura, ela emite luz. Então é por isso que nós enxergamos as estrelas no céu à noite. Beleza? Mas também, como tudo que acontece no universo, tudo morre. As estrelas, os planetas, até mesmo o buraco negro. Então, a morte dessa estrela acontece quando que eu falo como reator, que é a parte do núcleo, onde está toda a energia da estrela, onde ela emana essa luz. Esse núcleo, quando ele morre, as partes externas da estrela, que estão, enfim, ao seu redor, ao todo ao seu redor, ela começa a cair para dentro do núcleo, que é essa parte de luz. E quando isso ocorre, há uma grande concentração de uma camada, de uma massa, que eu posso chamar como massa, em que essa massa ela se torna tão densa que ela estoura, como eu vou falar isso, explode. E quando acontece isso, a parte externa da estrela voa aos pedaços para todos os lados. E essa parte do núcleo, então, ela se torna uma supernova, que é que a gente, se você olhar no céu,
é como se fosse por um telescópio, né, que inclusive tem um no Havaí, é como se fosse um... Como é que eu posso dizer a palavra? É uma forma redonda, um disco, como se fosse um disco vermelho visto no céu distante. Se você olhar pelo telescópio, vai ficar nessa cor, avermelhada, até um pouco mais para laranja. Esse disco também, assim como tudo que eu falei, ele se destrói, ele se desfaz no universo. Então, e ele se desfaz da mesma forma. Acumula-se, então, depois que acaba essa energia, a matéria no centro, também explode a parte externa, só que se essa supernova, que é depois da formação da estrela, for uma massa tão grande, é a partir daí que acontece a formação, então, do buraco negro. Porque o buraco negro, porque o que acontece? Essa massa ela fica tão densa dentro, por exemplo, a gente tem uma aqui no nosso planeta, nosso universo, desculpa, que chama o Sagitário a Estrela. Esse buraco negro, ele tem a densidade do Sol mais de 300 milhões de vezes a densidade do Sol. Não, desculpa, é de 3 a 4 milhões de vezes a densidade do Sol. Então você imagina como é denso esse buraco, né? E ele se torna dentro, quando em parte de matéria, dentro dele se formam nêutrons. E esses nêutrons, eles giram numa velocidade tão rápida que quando passam objetos por perto dele, ele tende a sugar esses objetos para dentro dessa massa, se tornando uma massa cada vez maior. Aqui nós temos então essa, mas essa não é a única que nós temos no planeta. O único buraco negro. Nós temos mais buracos negros. Alguns astrônomos acreditam que em cada sistema, em cada Via Láctea, o sistema solar, existe um buraco negro em cada um. É uma teoria, eu não sei também se essa teoria é verdadeira, mas é o que a ciência diz hoje. O buraco, então, tudo que passa perto dele, geralmente, quando passa, vai ficando cada vez mais próximo e é sugado para dentro dele. Até que, quando ele se desfaz, quando ele não aguenta mais, a densidade se torna tão intensa em que acontece uma explosão. Essa explosão que ocorre, ele libera um quasar. E o quasar é a luz mais intensa e a luz mais forte já vista no universo. Que essa luz ela se concentra dentro quando ocorre essa explosão. Aí muitas pessoas também acontecem teorias de alguns cientistas que quando isso ocorre, esse quasar, é criado um buraco de minhoca. E por esse buraco de minhoca, que é lançado no espaço a milhões e milhões de quilômetros por hora, em uma velocidade instantânea, o que, por exemplo, uma nave mais rápida aqui que nós temos demoraria muitos milhares de anos para atravessar, através desse evento que chama buraco de minhoca, que é como se fosse uma viagem no tempo. Esse objeto, ou os objetos que estão ali, são lançados para fora desse buraco negro. Bom, basicamente é isso que eu ia falar. Você tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida de alguma coisa? Eu não sei se você chegou a pesquisar, mas o buraco negro acaba? Acaba. Tudo no universo acaba. Tudo que existe no universo acaba. O que faz ele acabar? Você chegou a ver isso aí? Alguém sabe explicar o porquê que o buraco negro acaba? O que eu vi de explicação do que o buraco negro acaba é quando a massa dele se torna tão densa que ele não suporta, a massa não fica mais. Ela não suporta mais não ficar no plano, então ela se desfaz. Ela explode e através dessa explosão, esses restos, dejetos de objetos que estavam dentro dele,
se despedaçam e são jogados para outras regiões no universo, que formam até estrelas novamente, que são poeira cósmica, porque a estrela, a formação da estrela ou mesmo do buraco através de gás, de restos do que tem no universo, de massas, de gases que são tanto o hidrogênio quanto o hélio também. Entendi. É interessante, né? É bastante interessante, porque assim, se a gente for falar em densidade, você falou que a densidade tem que ser muito grande. A densidade é massa vezes volume, né? Então, para que eu tenha uma densidade grande, necessariamente eu tenho que ter um volume grande e uma massa grande. Portanto, se o buraco negro ele é feito de gás, eu não tenho volume. É que ele suga tudo para dentro dele. Então entendi. É como se fosse alguma coisa assim, né? É como se fosse assim, um rio. Assim. É como se fosse alguma coisa um rio assim. E tivesse um buraco nesse rio. E tudo fosse jogado. Tudo entra aqui, ó. É tudo um assim. buraquinho, um buraco tudo pequeno, assim. perto do É universo. só uma coisa. Ele só suga prótons, nêutrons, Não, ele suga tudo, ele suga matéria, tudo que estiver próximo aqui, vamos supor, está próximo aqui. Porque o que acontece? Aqui gera um campo, é como se fosse uma caixa d'água, né? A caixa d'água aqui, né? Vamos supor, você tem ela aqui, né? Aqui. Então, a pressão que você tem aqui em cima é maior que a pressão que você tem aqui embaixo. Portanto, quanto mais água você vai colocando, maior fica a vazão. Veja, não é que ela vai aumentar, ela vai ficar constante, mas a constante vai depender do volume da coluna de água que a gente chama. Isso aqui é mecânica dos fluidos, enfim. Portanto, no buraco negro, o que é interessante, eu acho que a gente começar a pensar assim, o que é massa? Massa... Densidade. Qual que é a fórmula da gravidade? Massa vezes Peso igual a mg. Portanto, o que é massa? Massa é P sobre a gravidade. Então, se eu for substituir aqui, eu vou ter densidade igual a peso dividido por gravidade vezes volume. Certo? Logo, significa que eu tenho que ter uma constante muito grande e uma gravidade muito pequena, para que eu tenha uma densidade maior. Só que se o buraco negro ele é feito por gravidade, a gravidade aqui não é muito pequena, a gravidade é muito grande. Porque a massa dele é muito grande. Então, se a massa é muito grande, o que acontece? A gravidade é muito grande. Logo, se a gravidade for muito grande, o que acontece com essa equação aqui de densidade? Ela começa a ficar menor. Por quê? Porque quanto maior a gravidade, menor essa relação. Certo? O que sugere, sugere que a gravidade neste ponto aqui, ela seja o quê? Aproximadamente a 1. Logo, insignificante. Se é insignificante, a gravidade deste ponto de atração não é, a atração do buraco negro não é feita por gravidade. Não é uma relação movida por densidade. O ponto de, entendeu? Vamos supor aqui que você tem um planeta. Ele tá, vamos supor que a órbita dele seja assim, né? Aí você tem um sol dele, né? Na hora que ele está chegando aqui, ele é atraído para cá. A atração dele, o que eu estou querendo dizer é que não é feita por gravidade. Se não é feita por gravidade, o que atrai esse planeta? É por isso que é isso, porque ao que eu saiba, ele só atrai prótons, nêutrons não. Não, independente se é próton, nêutron, elétron, quasar, independente, neutrino. Porque o que acontece? Se a gente for falar em nêutrons, nós vamos ter que falar em neutrino. Porque para poder gerar estabilidade no universo, não adianta você ter prótons, nêutrons e elétrons. Você tem que ter uma substância chamada neutrino. Porque para poder balancear um nêutron, né?
E aí, se a gente for falar em neutrino, a gente vai cair na menor partícula do universo, que é a partícula de Deus, que é aquela partícula que o pessoal lá da Suíça está querendo pegar, que é uma coisa que ainda não está comprovada, mas não é esse o ponto. O ponto é assim, ó, se o planeta está aqui, o Sol está aqui, e ele está passando próximo a um buraco negro, o que atrai esse planeta? O que está sendo atraído para cá? E mais, o que tem aqui? Olha que interessante. O que tem aqui? Os cientistas não sabem. Não sabem o que tem. Eu acredito que possa ter luz. O que tem aonde? Que possa ter luz. Aqui, ó, dentro, o núcleo lá dentro. Embaixo. Tem uma constante que os cientistas ainda não estudaram, que chama-se pressão. O que faz esse planeta ser atraído para cá é a pressão. Porque veja, se fosse gravidade, todo o planeta deveria estar caindo. Porque o que segura o planeta? Vai. Ó, o Sol está aqui. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. O que está segurando o planeta aqui? O que está segurando isso aqui para não cair? Já parou para pensar nisso, Francisco? Hã? Já. O que faz o planeta? O que segura o planeta? Por que nós não estamos caindo? Pode falar. É o plano. Então. O plano que está segurando o plano embaixo. Então, mas se é o plano, ele está aqui, certo? O plano está aqui. Quem segura o plano? Se o plano está aqui e os planetas estão aqui, o que segura o plano? E mais, eu nunca vi plano redondo. O que faz que um universo ele esteja sendo compreendido pelo plano. Se ele está sendo compreendido pelo plano, ele é menor que o plano. Logo, o plano é maior que ele. Então nós não vivemos no plano. Nós vivemos dentro. Portanto, se nós não vivemos no plano, nós não vivemos aonde? É uma outra forma de ver aquela aula da física, tá? Se eu não vivo no plano, veja, o plano compreende o universo. O universo tem o que dele? Dentro dele o que? Plano? Não pode. Porque o universo não pode ser compreendido e compreender. Ele só pode ser compreendido ou só compreender. Mas se é o plano que segura o universo, o plano é quadrado. Se o plano for quadrado, o que tem dentro do universo? E se o plano, ele é o quê? Bidimensional, significa que nós só temos uma dimensão. E se nós só temos uma dimensão, aquela conversa de dimensão 1, dimensão 2, dimensão 10 ou 12, cai por água abaixo. Porque não existe, porque o plano ele é o quê? Relativo. Se ele é relativo, o que acontece? Eu tenho um igual ao contrário aqui. Logo, a extremidade oposta do buraco negro num plano relativo é o seu igual ao contrário. Portanto, se tem uma força de atração aqui, o que vai acontecer? Tem uma força de repulsão do outro lado, que vai fazer com que o ponto de pressão no meio chega a uma extremidade, não é densidade. A pressão seja tão grande aqui que vai acontecer o quê? Vai explodir. Tanto para um lado quanto para o outro lado. Nesse momento, eu crio um universo aqui e crio um universo aqui. São paralelos? Por quê? Está entendendo, Francisco? Tô.
Tua conexão está caindo bastante, hein? Um assunto bem complexo. Tua conexão está caindo bastante. Tá bem fraca. Né? E aí o que acontece? Se eu crio a relatividade, o buraco negro serve para quê? Para separação. Para Divisão. É o que está entre os. Então, porque não existe relativo. Isso daí é que nem o cone de Einstein. Por isso que aqui. Aí o que acontece? Vamos pegar esse universo aqui, né? Esse universo aqui. Então assim, ó, o universo ele é cheio de planos. Desculpa. De coordenadas, né? O que é dobrar o tempo? Você sabe o que é dobrar o tempo? Francisco, quer sentar? Pode ser isso, né? Está nervoso? Está no meio? Meu Deus, nós estamos fazendo Está dormindo? Não, não. Você está dormindo. Não, eu tô sem Você sabe o que é dobrar? A luz tá Nossa, escura, está tô caindo vendo direito nada. isso aqui. Olha aí. Francisco, você sabe o que é dobrar o tempo? Pessoal da live, sabe o que é dobrar o tempo? Agora eu vou trazer para o lado da filosofia. Sabe o que é dobrar o tempo? É assim, ó, o universo está aqui. Tá dando para ver, Francisco? Se o universo está aqui, eu tenho várias faixas do quê? Essa faixa aqui, ó, vamos supor. Essa faixa aqui. Essa faixa aqui. O que são essas faixas? Faixas do quê? Frequência. Logo, para mim dobrar o tempo numa mesma frequência, o que eu tenho que fazer? Está naquela frequência. Não. Todo mundo que está nessa, por exemplo, todo mundo que está no planeta Terra, um exemplo. Todo mundo que está aqui, ele está numa mesma frequência, vamos supor. Como que eu faço para sair daqui e ir para a China? Dobrando o tempo. Veja, essa faixa de frequência, vamos supor, ela tem uma faixa que vai de 1 a 9. Certo? Sim. O que é dobrar o tempo? É eu sair do 1 e vir para o 9. Nesse momento, o que eu faço? Eu faço um salto, que nada mais é do que pegar o 9 e fazer o quadrado. Então, como que eu mudo isso? Como que as naves... pelas linhas. Pelas linhas, mas na mesma faixa. Como que ela salta? Não estou conseguindo ser claro. Ó, é assim, ó. É assim. O 1 está aqui. O 9 está aqui. O que é dobrar? O que é uma dobra? Dobrou. Tá vendo aí, Francisco? Uma dobra, ó. O 1 está aqui. O 9 está aqui. O que é dobrar o tempo uma vez? É fazer isso aqui. Certo? Como que eu faço isso? Certo. Como que eu faço isso na mesma faixa de frequência? Vai lá. Tem uma pessoa que está me chamando aqui. É assim, ó. Quer ver? Só nessa pergunta. Agora aqui a conexão. Acho que vai ficar melhor assim. Portanto,
O que é dobrar o tempo? Não entendi. Não. Não, fala. Falando Não, da não, luz. Fala o que você está falando. Que as luzes tinham que ser na lateral, tipo, pra não ficar reflexo. Não. Portanto, para mim dobrar o tempo, eu tenho que sair da frequência 1 e ir para a frequência 9. Isso é o quê? É o salto. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Mudar do 1 para o 9. Nesse momento, o que acontece? Eu faço o quê? O salto quântico. Vamos supor, a frequência 2 aqui, ela vai de 10 a 20. Como que eu saio do 1 e vou para 20? Eu mudo a frequência de 1 para 20. Nesse momento eu saio de uma faixa e venho para outra. Portanto, o que dá existência ao buraco negro? A relatividade. Por que é a relatividade? Porque para existir a entrada tem que ter o quê? Uma saída. Só que do mesmo jeito que esse aqui está atraindo através da pressão, tá aqui. Por causa da pressão, o outro lado também ele está fazendo a mesma coisa. Nesse momento, no centro, por que está no centro? Porque provavelmente a pressão dos lados são iguais. Por que a pressão dos lados tem que ser igual e ficar no centro? Que é equilíbrio, né? Porque é o equilíbrio. É o equilíbrio. Nesse momento, por causa do equilíbrio que acontece no centro, a pressão vai aumentando até que ponto? Até o ponto que não dá mais para se manter. O que é não dá mais? Eu tinha comentado da densidade, né? Mas você falou que não era. Até o ponto que a frequência. A frequência, ela vai chegar a um estado ou uma vibração que vai fazer com que esse buraco negro abra, ele sai, monta uma nova galáxia desse lado, monta uma nova galáxia desse lado. Aí você vai falar assim, mas peraí. Então quer dizer que o Marcos que está aqui é o Marcos que está aqui? Porque eu estou vivendo um igual ao contrário? É por isso que na aula que nós tivemos depois da live, a gente falou que existem dois o quê? Você tem o uni e você tem o verso. Aonde fica o uni e o verso? Não, pode falar. Que não tem nada a ver de bem e mal isso aqui, hein? Não tem nada a ver de bom e ruim. Não tem nada a ver de energia positiva e energia negativa. Por favor, esquece esse negócio. É tudo frequência. Então o que acontece? Você vai ter o quê? Duas dimensões. Se você tem duas dimensões, para existir, você tem que ter a reta. Nesse momento, para equilibrar a reta, você cria o quê? Foi assim que surgiu o plano, o uni, o verso e o todo. Esse aqui, ele equilibra tanto esse quanto esse. E esse aqui, por estar equidistante
e sofrer a mesma frequência, por causa da pressão, o que acontece? Entendeu, Francisco? Complicado. Não, é. Mais ou menos complicado. Mais ou menos. Falando disso também, o buraco negro, Fala. Einstein em 1900, ele comentou sobre o buraco negro. Ele disse que poderia existir naquela época. E ele falou que a velocidade, quanto mais rápido o objeto está, a velocidade dele, o tempo para ele é mais devagar. Por exemplo, se eu estou num trem a mais rápido, eu estaria mais devagar do que o... Assim, isso daí é a lei da relatividade. Quanto mais próximo à velocidade da luz você chega, menor o tempo. Por que ele fica menor? Porque o espaço... isso aí nós já tivemos, ó. S igual a S0 mais V0T vezes A T2 sobre 2. O que é esse 2 aqui? É isso aqui. Por que é dividido por 2? Por causa disso aqui. Por causa da relatividade. Por isso que você divide por 2. Portanto, se S menos S0, isso aqui é WS. Então, assim, WS igual a V0T mais AT... Aqui é mais. Não, é vezes. É vezes. É mais. Marco. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Portanto, AT2 sobre 2, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar o WS aqui, o T é V0 mais A sobre 2. Se eu pegar isso aqui, é 2V0 mais A sobre 2 igual a WS. Portanto, se eu pegar a velocidade e aumentar... Pode ir? Portanto, se eu pegar a velocidade e aumentar muito isso aqui, o que vai acontecer? Deixa de existir. Deixa de existir. Por quê? Porque o espaço ele se torna menor. Portanto, quanto maior a velocidade, menor o espaço. Se menor o espaço, o que acontece com o tempo? Ele cai na mesma proporção, em múltiplos de 2. Então, assim, se eu levo 10 segundos, vamos supor, na velocidade 10, para ir daqui a aí, tá bom? Do ponto 1 ao ponto 2, eu levo 10 segundos na velocidade 10. Do ponto 1 ao ponto 2, numa velocidade 20, eu vou demorar 5. Numa velocidade 30, eu vou demorar 2,5. Entendeu? Por isso que é da lei da relatividade. Porque para você poder alcançar dois pontos ao mesmo tempo, você tem uma relação direta de espaço e de velocidade. Por isso que o tempo não pega. Por isso que o tempo ele acaba sendo uma... Não é nem variável. O tempo acaba sendo um parâmetro, porque ele se torna relativo. Relativo ao quê? Ao espaço? Não, relativo à velocidade. Entendeu? E aí você fala assim, puxa vida, então o que é velocidade? Velocidade é relativa também. Porque se eu consigo sair de uma frequência para outra, eu não tenho velocidade. É a dobra. Por isso que o buraco negro é impossível você entrar dentro dele. Porque a pressão sofrida dentro dele, independente da gravidade, independente da velocidade, ele vai fazer o que com você? Vai te esmagar. Vai transformar os átomos vão ser separados, segundo o cientista. Vai acontecer o quê? Separação. O que é isso? Uma desfragmentação. Uma desfragmentação. Então você desfragmenta desse lado aqui e vem para cá. Entendeu? Entendeu a desfragmentação? O que se fez necessário para dar razão à desfragmentação? Criar o relativo.
Alguma dúvida, Francisco? Está caindo muito a tua conexão. Eu proponho você desligar e tentar conectar de novo. Caiu de novo. Está caindo muito. Será que o problema está aqui? Se tivesse aqui. Se eu tivesse aqui, a live também estaria caindo, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui com ele. Boa tarde. Boa noite, pessoal da live. Você quer desconectar? A gente conecta você de novo, Francisco? Porque está caindo muito. É importante você entender isso aqui. Tá, eu vou fazer isso então. Tá. Só um minutinho, pessoal da live. Só um minutinho que o nosso amigo vai desconectar e a gente vai conectar ele de novo. Entenderam isso? Quem que eu chamo ele? Entenderam? Ficou claro? Peraí, deixa eu conectar. Ficou claro isso? Ficou claro que para poder dar razão tem um buraco negro nada mais é do que? De criação do quê? Relativo. Do quê? De novas galáxias. Isso daí tá na ciência também, eles falam de forma galáctica. Ah, é? Tá, que bom. Fico feliz, eu estou acertando. Estamos conectando aqui, pessoal. Só mais um segundinho, por favor. Como que eu faço aqui? Papito Francisco. Aqui. Pronto. Acho que foi. Acho que deu certo. Tá, será que ele vai entender que esse é o número que eu chamo ele para ele? Acho que agora vai ficar até melhor. Vamos ver. Francisco? Tá ouvindo? Tá. Melhorou? Assim, você entendeu a relação do buraco negro? Olha lá, ele voltou. Você entendeu a explicação do buraco negro? Eu entendi, mas não me pergunte para explicar. Deixa eu... Só um segundo. É que está muito devagar. Eu acho que a internet está com problema aqui, viu, Francisco? Porque está bem devagar. Está bem devagar. Mas o que é importante nisso aqui? Agora, tudo bom, Charles? O que é importante nisso aqui? Entender a razão. Quem que está criando? Quem que está criando isso aqui? Nossa. Quem que está criando essa briga de forças aqui? Somos nós. Você consegue entender agora a seriedade da forma pensamento? Porque assim, ó, essa forma pensamento, ela é tão forte, que para existir, ela precisa criar um igual contrário para dar razão a ela. Essa forma qual? Que diz que pensa A nossa forma pensamento. As nossas formas de pensamento. Porque as nossas formas de pensamento não podem existir em dois momentos simultâneos. Ou podem? Então, eu tenho um Marcos de um lado e tenho um Marcos do outro lado. Como que funciona isso? Como que é? Como que é, Francisco? Eu vou ter o Marcos dos dois lados? Sendo oposto. Hã? Sendo oposto. Então eu tenho um Marcos vivendo aqui, que é completamente diferente desse aqui. Ele é... Mas vai entrar no relativo bem e mal? E aí esse nega esse. E esse nega esse.
Porque o spin ele vira o oposto, né? O contrário. A camada do elétron ele tem o spin assim e assim, que faz o movimento horário, ou dependendo da polarização, anti-horário. Então quer dizer que a lei da física que é aplicada no spin desse lado aqui é a mesma lei da física que é aplicada no spin desse lado aqui do elétron? Não. Por quê? Porque são opostos. Então, mas eles podem ser complementares. Entendeu? Sim, sim. De novo, se eu tenho um Dantas de um lado, vamos supor, nesse universo aqui eu tenho um Dantas. E nesse eu tenho o Dantas 2. Aqui o Dantas vive o bem. Aqui o Dantas vive o mal, por exemplo. Não necessariamente. Começa a pensar no abstrato agora, gente. É assim, ó. Esse Dantas aqui, ou esse Marcos aqui, é igual ao daqui. Porque veja, buraco negro, né? Se ele está chamando, se ele está puxando tudo para cá, tem que estar saindo de algum lugar. Se está saindo de algum lugar, vamos pensar num ralo. Tá, aquele outro lugar está tendo vida. Se está tendo vida naquele outro lugar, ele é fruto do quê? Daqui. Se ele é fruto daqui, os mesmos elementos constituintes daquele buraco, da saída, é o mesmo que está entrando aqui. Então, assim, não está mudando. Na verdade, existe uma troca. É no centro onde eu estou. Então, o que é troca? Significa que mais está indo para cá e Não. menos está indo para cá? Não. Como que é então? Simplesmente uma troca. Eu absorvo, vamos dizer, alguns elementos do outro lado e emito para o outro lado também. Eu absorvo e emito. Vamos pensar com os olhos da filosofia. O que você está falando é a mesma coisa que um espírito entrar em mim e passar para mim o que ele acha que está certo. Fala, Isabel. Eu consigo pensar assim, pessoal. Se você por causa da pressão, foi desfragmentado, você foi dividido em dois. Então não pode ser coisas diferentes. Não precisa ser bom e mal, não precisa ser relativo. É a mesma coisa, mas dos dois lados. Assim, pensando bem genérico mesmo, porque é um que foi desfragmentado. Então não pode ser uma coisa aqui, outra coisa ali. As suas formas de pensamento estão desfragmentadas, né? Dissociadas. É a mesma coisa, só que em grau menor. Vamos supor, se você era 10, você ficou 5 para um lado, 5 para o outro. A essência é a mesma. Entendi. Se a gente seguir nessa linha, o que eu estou criando desse lado aqui? O mesmo desse lado aqui. Porque a quantidade de possibilidades que existem aqui serão as mesmas aqui. Logo se torna o quê? Iguais. Infinitas possibilidades. E se são infinitas possibilidades, é relativo. Não é nem que é relativo. É incoerente, porque o infinito é contra o finito. É contra a consciência. Então, assim, não pode existir algo infinito, porque o infinito em si não tem consciência. Então, é assim, o que está aqui, necessariamente, tem que ser o que está aqui. Para quê? A formação do mundo. Não. Para quê? Mantém Pra quê? aquela do universo. Para quê? Para quê? Para manter o equilíbrio.
Então não está errado, tão errado o que eu falei. Não, eu falei que está errado. Não, Mas nunca falo que está talvez errado. não. Eu tenho que. Talvez eu me coloquei. Por isso que eu falei que ao mesmo tempo que eu recebo, eu emito. Mas sou eu mesmo. Então, mas aí eu queria ação e reação. Eu estou. Veja. É só um parâmetro de entendimento. Não, Não, eu não- que haja essa divisão. Eu não posso dar aquilo que eu recebo, porque eu vou ter que ter o mesmo nível de compreensão e de entendimento. Vamos supor, se eu estou dando 5, eu tenho que receber 5. Eu não posso dar 5 e receber 2. O que significa? Que a tua consciência vai receber 5, agora eu vou dar 5. Porque senão o que acontece? Começa a gerar desequilíbrio. Se surgir desequilíbrio, isso aqui desestabiliza o quê? O uni e o verso. Se desequilibra o uni e o verso, eu só vou ter o quê? Multiversos. Na hora que eu crio multiversos, eu estou criando o quê? Várias consciências em cada universo que vão estar proporcionais e relativas às consciências das quais eles foram geradas. Nesse momento, se torna o quê? Tudo independente. Se torna-se tudo independente, não tem união. Se não tem união, nega o quê? A junção. Se nega a junção pela união, nega o quê? A criação. Entendeu? Portanto, o que é necessário aqui? Ter um equilíbrio. Para ter equilíbrio, eu vou ter que ter massa aqui e massa aqui. Logo, o que tem desse lado aqui vamos supor, aqui é o uni. Aqui é o uni. Aqui é o verso. Para equilibrar, o que precisa ter? A mesma frequência. Vamos supor, aqui eu tenho frequência 1. Para equilibrar, eu tenho que ter frequência menos 1. Eu tenho que ter um igual ao contrário. Porque se eu tiver a mesma frequência, o que vai acontecer? Isso. E aí acontece o quê? A junção. Acontece o quê? A junção. Quando tem a mesma frequência. Quando tem frequências diferentes. É isso que eu não Porque os opostos se atraem. Um elétron de carga maior vai atrair um elétron de carga menor. Elétrons de mesma carga, eles fazem o quê? Repulsa. Então, eu não posso ter aqui as mesmas cargas que eu tenho aqui. Logo, o que eu tenho aqui do outro lado do buraco negro? E o que eu tenho do lado da dobra do tempo? E o que é o buraco de minhoca? Bom, a gente já falou, o buraco de minhoca nada mais é do que você sair de uma frequência e dar um salto quântico para outra. Você sai de 1 e vai para o 9. Tchum, acabou. Você não precisa caminhar. Né? Por quê? Porque se você está no mesmo espaço e está no mesmo plano, e o plano compreende todos os espaços, né? Você não tem tempo entre os espaços, porque você só tem um, é só trocar. Então você tem várias frequências, todas do mesmo plano. Então assim, de sair do 1 para o 9 é só trocar. Você não tem tempo que envolve uma ou outra. Está claro isso? E isso é o salto quântico.
Porque você vai ter no mesmo plano. E o verso, como que funciona? E aí, Francisco? E aí, Charles, está entendendo? Está ficando claro? Eu acho que funciona da mesma forma. Não entendi. Você pode repetir, por Você favor? perguntou. Você perguntou. Está muito ruim, está pipocando. Eu não estou ouvindo você falar, me perdoe. Fala um pouco mais devagar que talvez corte menos. Menos corte, mas dá pra entender. Você no titular. Para mim, seriam. Tá ruim, né? Veja. Não dá para ouvir, não está dando para entender, Francisco, perdão. Hoje a tua conexão está pipocada. Tá? Pessoal, o que eu tenho desse lado aqui? Vai, Isabel, o que eu tenho do lado aqui? Márcia, vai, Amanda. Leonardo, o que eu tenho desse lado aqui? Por que você está falando isso, Marcos? Porque enquanto eu manter as mesmas formas, pensamentos que estão neste universo, nesse eu estou criando o quê? A necessidade do verso. Enquanto eu crio matéria, para equilibrar essa matéria aqui, tem que ter um igual contrário em algum lugar para equilibrar esta matéria aqui. Fala, Arthur. Eu só estou pensando. Tá. Entende? Então, assim, Marcos, por que eu quero me iluminar? Porque é um pouco maior. Enquanto eu não resolvo, eu vou repetir, as formas, pensamentos que dão a razão da existência deste plano, necessariamente eu preciso de um outro plano para dar a razão a esse plano. Aí eu crio a dualidade. Logo, o trabalho da iluminação, ele tem por objetivo acabar com as formas, pensamentos deste lado aqui. Ou estas formas, pensamento do relativo. Porque esta forma está criando a relatividade. Se cria a relatividade, cria a atração dos opostos. O que eu tenho aqui? Nada. Só tem uma coisa que estabiliza essa equação. Ser. Ser ou não. É o Tá, mas aí. nada. Mas Por aí quê? é aquela linha ali. Não. Não é o lado de cá. Nada. Por quê? Não. Porque assim, ó. O que é isso aqui tudo? Porque sendo nada, eu não reforço a forma de pensamento do uno e não crio o verso. Sim. Fala um pouco mais alto para o pessoal da áudio ouvir. O que você vai falar? Eu ia falar. Não, Só fala. Alguém tem que falar. Vai. Vamos lá, mas fala alto. Ser ou nada não reforça a forma pensamento do uni e, consequentemente, não cria o verso. Não cria o verso. eu ia falar praticamente isso, porque eu tinha pensado assim, se você não tem necessidade, se você não tem desejos, você não gera a outra parte. Isso.
Perfeito. Por quê? Porque sendo nada, eu e só tem um. Logo, enquanto eu mantiver estas mesmas formas de pensamento, do outro lado eu tenho as mesmas formas de pensamento para equilibrar e dar razão a esta forma de pensamento. Eu fico preso. E você fica preso aqui, ó. Vindo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Por isso que tem uma dimensão. Por isso que só existe uma dimensão. Por isso que quem fala tem 2, 3, 4, 5, não tem nada, só tem uma dimensão. Porque só tem um plano. O que você tem é várias frequências Sim. que convivem nas suas faixas no mesmo plano. Mas isso não são dimensões. Porque o conceito da dimensão é assim: eu vivo na terceira dimensão. O mundo das ideias está na quarta dimensão, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Então é assim, eu estou criando a relatividade, de tal forma que para mim poder acessar a ideia, eu tenho que ir para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima. Enfim, então eu fico criando. Só que o que acontece? A mesma forma de pensamento que tem na faixa 1 é a mesma forma de pensamento que tem na faixa 2, na faixa 3. Por isso que... Quantas faixas existem? Hã? Quantas faixas existem? Estamos divididos em 7. Por isso que você é dividido. Por isso que você é dissociado em 7 momentos. Por quê? O que está entrando aqui? É luz. Na hora que existe a desfragmentação da luz, pro plano, para este plano, são 7. Para este plano são 7. Nesse momento, você cria a relatividade. Dissocia-se em 7 momentos. Para cada frequência, você existe simultaneamente em cada faixa. Por isso que a pirâmide tem 8 em cima, 8 embaixo, que é igual a 7. Por isso da molécula de carbono, por isso do 7. Ficou claro? Entendeu, Francisco? Tem uma pergunta do Charles. Quem pode levantar? Eu tenho uma pergunta para você. Beleza. Não, resolva esse problema. Vamos ver do Charles. Não, por gentileza, resolva esse problema. Então, eu primeiro preciso tirar o óculos. Eu preciso ler. Não, é o cone de É o cone. Einstein. Calma. O problema é esse daqui, ó. Dia 19, foi um. Entende? Ele está lendo sobre Você... entendi, entendeu? Entendi. Então, o que o Charles quer? Ele pode mandar sugestões e ele está perdido porque ele entrou, já estava em andamento a aula, ele vai ter que assistir de novo. Então, Charles, por isso que a gente... Mas pode ser por aí, né, Beni? Pode ser por aqui, pode mandar pergunta aqui mesmo, assim todo mundo acompanha e todo mundo vê, sugestões, pode falar o que você quiser, por aqui mesmo, fica à vontade. Sugestão de tema. Fica à vontade, é por aqui mesmo. Ô Marcos, Pois não é não. correto dizer que esses 7 momentos que a gente está desfragmentados são os multiversos Desfragmentar do. que é eu no plural. São os multiversos. Você pode falar que são os multiversos. Porque as formas de pensamento é a mesma em todos os momentos. Por isso que consegue fazer Juntar. Por isso que você junta. Fala, Amanda.
Fala, para de comer unha, tá nervosa? Olha que legal, eu acho isso aqui muito legal. Muito bom. Demais. Eu acho que eu gosto disso aqui. Entendeu? Entendemos o buraco negro agora? Dos dois lados? Porque a grande pergunta é assim, tá, se entra de um lado, vai para onde? Essa pergunta Tá aí. eu já havia feito. Está explicado. Perfeito. Está explicado. A razão, a pressão, o que acontece, formas de pensamento. Entendeu? Por quê? Por que é pressão? E não é gravidade? Calor. O movimento gera calor. É bem rápido, é milhões de quilômetros por hora. Então, mas lembra que eu falei que o problema não está é a pressão. Por que é a pressão? Por que é pressão? Agora você vai entender. Mais, você vai entender melhor. Por quê? Por que é pressão? Tem uma pergunta aí, eu acho. Não, não tem. Por que é pressão? Por que o que move o buraco negro é a pressão? A negação. Hã? A negação. Do quê? Não existia. É a resistência ao existir. Você entende? Eu estava conversando com uma pessoa hoje e, para variar, vocês escutaram o áudio, né? Um pedacinho do áudio. Para variar, essa pessoa faz a outra escola. E aí, conversa vai, conversa vem, ela começou a ir para um lado meio estranho, né? Aí eu peguei e falei assim, eu não quero brigar com você. Eu não quero. Eu só preciso entender uma coisa. Uma coisa. Quando eu expliquei que a questão, ela só tinha assistido a aula do tetagrama. E aí ela estava questionando, então você deve ter você deve ter algum problema na tua escola. Porque você, para com esse negócio, quer dizer, é a primeira, é a saída mais rápida. Não é nada disso. Para com esse negócio, para. É assim, ó, eu quero conversar com você. Por que eu quero conversar? Porque o que eu entendo? Eu peguei a estrutura de uma escola, onde tudo foi construído e provei que está errado. Se a estrutura da escola está toda errada, significa que tudo que está sendo ensinado lá não vai te levar para o caminho a qual você quer. Portanto, se você quer sair do plano, você precisa vencer a relatividade, por isso da aula de hoje. Porque enquanto você mantiver formas de pensamento que dão razão à existência da relatividade, você está criando o igual ao contrário. Então eu peguei e falei para ela assim, então o que impede você, uma vez que você reconheceu que o tetagrama está todo errado, você mudar? Para mim é tão simples. Porque assim, se eu entendi que a base está errada, tudo que está sendo feito é errado. Então assim, o que me impede de mudar? O que impede? O medo. O medo. O medo de existir. Olha, só que como ela tem medo de existir, não é ela só, né? É ela e todos os outros. Então todos os outros estão criando o quê? Forma pensamento. Essa forma de pensamento vem do quê? De uma ideia, que é medo de existir. Na hora que você tem medo de existir, você precisa criar o igual ao contrário, para poder justificar a tua existência. Então, o que é essa pressão aqui? Medo de existir. Mais chamado de? Negação. Mais chamado de? Começa com E e termina com O. No meio tem G. Mais conhecido como ego e soberba. Por quê? É a força que está gerando. É o Dr. e o Mr. Hyde. Essa é a força. Essa é a força. Essa é a pressão que fica dentro de você.
Faço, não faço, tá certo, tá errado, vou, não vou, sigo, não sigo, vou para a luz, não vou para a luz, quero existir, não quero existir. Está gerando o que dentro de você? Pressão. E como que se acaba com essa pressão? Sendo nada. Portanto, esse povo todo que está aí, criando essas formas, pensamento, eles estão com medo de existir. E estão criando o quê? Este universo. Olha, só que eles não conseguem ter dimensão disso. Precisa ter. Precisa ter. Tá bom? Eu acho que... Ó, o Charles falou mais alguma coisa aí. Sugestão de tema. Por que acontecem os chamados milagres e o que causa eles? Sugestão de tema. Tá bom. A gente pode falar amanhã, Charles, se você quiser. Mas a resposta é simples. Milagre nada mais é do que a tua vontade, né? Porque milagre seria uma ação divina naquela pessoa. Por que a ação divina precisa curar uma pessoa? Para provar que ela existe? Será que ela precisa disso? Por exemplo, carente, né? se ela precisa criar uma doença para poder manifestar-se e mostrar que ela existe, ela é carente. Entendeu? E se ela é carente, ela não é o todo. Logo, quem cria a doença? A pessoa. E quem cura-se? A pessoa. Portanto, o milagre não existe. Ficou claro isso aqui? Francisco, você não conseguiu entender muito bem, né? Cai e volta, cai. Você não entendeu muito bem, né? Porque cai e volta, cai e volta. Então é assim, propõe você pegar essa aula e ouvir desde o início. Tá bom? Combinado? E aí assim, qualquer dúvida, me chama. A gente vai conversando. Um abraço. Tchau. Tá muito ruim a conexão. Pessoal da live, tudo bem com vocês? Entenderam? Mais alguma pergunta? Charles, mais alguma pergunta desse tema aqui de hoje? Pode ser qualquer outro tema também. Quer perguntar qualquer coisa, pode perguntar. Não? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Fique em paz. Até amanhã. Charles, segunda-feira da semana que vem, curso gratuito aqui no Ágora. Então, já sabe, né? Você, o Rodrigo e o Charles, o Rodrigo e o Caio, vocês estão convidados. Se quiser vir para cá, tamo aí, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.